E aí, minhas fadas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas ao FadaFlix, eu sou Esté Napoleão e se você não sabe, sou dona de uma papelaria online muito fofa que se chama The Papier. Aproveita para seguir a gente também lá no Instagram. Hoje aproveitei que vim bem bonita trabalhar para preparar um vídeo bem legal para vocês. É um vídeo de utilidade pública, gente, sério. Depois desse vídeo você só vai perder canetas se você quiser. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como você deve armazenar, guardar as suas canetas da melhor forma para aumentar o tempo de vida útil delas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui, não esquece de curtir esse vídeo também. Antes de começar o vídeo, quero falar um pouquinho sobre 2 cuidados básicos que você precisa ter com as suas canetas, independente do tipo e da tinta que a sua caneta tem. O primeiro cuidado é sempre usar tampa enquanto você não estiver usando a caneta. Isso vale também para as canetas que são retráteis. Sempre que não estiver usando, aproveita para retrair a ponta. Tanto usar a tampa quanto retrair a ponta vai fazer com que a tinta da sua caneta seja preservada. Muitas vezes a tinta acaba secando de forma que a gente não consegue recuperar e a caneta realmente dá perda total. O segundo ponto, o segundo cuidado básico que você precisa ter com as suas canetas é sobre a exposição solar. As suas canetas não devem ser expostas ao sol. Então observe se o seu estojo, se o seu porta-lápis, o seu potinho de canetas não fica perto de uma janela e acaba pegando sol em algum horário do dia. Isso não é bom para elas, isso pode diminuir o tempo que você usaria essa caneta. E eu separei alguns grupos de canetas bem legais, bem maravilhosos para mostrar para vocês. Lembrando que todas essas canetas você encontra na The Papier. O site da minha papelaria fofa, Perfeito Sem Defeito, está aqui na descrição desse vídeo. E eu vou começar falando das esferográficas, qual a melhor forma de guardar essas maravilhas aqui. Separei caneta Dolcecolor da Cis, tem caneta Frost da Molin, tem também caneta Cis Spiro, Reliner da Stabilo e uma Papermate, que é a caneta quilométrica dessa marca incrível que é a Papermate, gente. E elas têm em comum, além de serem lindas e muito maravilhosas, elas fazem parte do mesmo grupo das esferográficas, que são canetas que têm uma bolinha na ponta, que permitem a passagem da tinta sempre que há o contato com alguma superfície. Elas costumam ter tinta mais líquida, pouco viscosa e são mais resistentes, mas isso não significa que a gente não precise ter cuidado na hora de guardá-las, na hora de armazená-las. E a melhor forma de fazer isso, evitando que apareçam bolhas no corpinho de tinta delas e aí a gente perca a caneta, ela comece a falhar, é guardá-las na horizontal, seja no estojo ou numa gaveta, ou então de cabeça para baixo, com a pontinha para baixo. Isso vai fazer com que as temidas bolhas que impedem o fluxo de tinta da caneta apareçam. E tem muita gente que tem medo de deixar a caneta com a ponta para baixo e ela estourar. Mas as tecnologias utilizadas nas canetas atualmente fazem com que isso não seja muito comum de acontecer. Pode acontecer por outros motivos, por alguma outra falha na sua caneta, mas não por ela estar sendo armazenada dessa forma. Então, suas canetas esferográficas ou no estojo ou na gaveta ou com a pontinha para baixo. O segundo grupo que eu separei para mostrar para vocês são as canetas de ponta agulha ou metálica. E aí eu separei Stabilo e canetas Nankin, que tem a ponta super fininha, são as Fine Pens. Elas têm a tinta bem líquida, um fluxo de tinta bem fluido e também podem ser armazenadas na horizontal ou com a ponta para cima, porque nesse tipo de caneta a formação de bolha ela não é uma preocupação, então você pode guardar sua caneta com a ponta para cima sem se preocupar que vai acumular tinta na outra extremidade. Super tranquilo e vai garantir que ela dure um tempão aí com você. E falando das canetas em gel, eu separei aqui Makuro, Uniball Signo e caneta Rashida New Pen, que são perfeitas demais, são canetas muito incríveis e devem ser sempre armazenadas com a ponta para baixo, na vertical com a ponta para baixo. Isso porque elas têm uma tinta bem viscosa e com grandes possibilidades de formação de bolhas no corpo dessa caneta quando ela não é bem armazenada. Você já deve ter pego por aí uma caneta em gel
que aparentemente tinha tinta, tava com o tubo de tinta cheio, mas quando você ia escrever, ela não funcionava. Provavelmente a formação de bolhas de ar nesse corpinho. E para evitar que isso aconteça, a melhor forma de armazená-las é sempre de cabeça para baixo, com a pontinha para baixo. E uma dica bem legal aqui para quando a sua caneta em gel resolver não funcionar bem, você pode tentar agitá-la sempre com a ponta para baixo, fazendo com que essas bolhas se movimentem e desprendam a tinta da sua caneta. Isso funciona, isso é uma dica bem legal aí para você tentar salvar uma caneta em gel que você goste. E falando das canetas com pontinha porosa, pontinha de feltro e também ponta pincel, que são as brush pens, eu separei aqui duas brushes e essa Stabilo Pen 68 aqui pra vocês. Olha que pontinha maravilhosa, gente, uma canetinha perfeita mesmo. Separei esses exemplos aqui pra falar de uma tecnologia bem legal que envolve esse tipo de caneta. Normalmente essas canetas têm uma esponjinha dentro do corpinho delas, embebida de tinta. E aí essa tinta vai sendo liberada conforme você vai usando. Só que chega mais, depois de um tempo de uso, essa tinta vai diminuindo, claro. E aí a gente tem que falar de dois momentos para guardar esse tipo de caneta. No primeiro momento, quando ela tá nova, cheia de tinta, você pode guardar tanto na horizontal quanto com a pontinha para cima, sem problema nenhum. Mas quando a sua caneta fica gasta, já tá ali mais velhinha, já foi bastante usada, você pode armazená-la de cabeça para baixo, para que a gravidade ajude a tinta a descer e você consiga usar essa caneta durante o máximo de tempo possível. E dentro do grupo das porosas com pontinha de feltro e pontinha pincel, a gente tem um outro subgrupo, que são as canetas com duas pontas. Separei aqui essa daqui, que é a Bicolor da Faber, essa aqui é a Contorna e Pinta, também da Faber, e essa aqui é uma caneta brush da Molin, que tem duas pontas, super maravilhosa. E o ideal é que você armazene esse tipo de caneta sempre na horizontal. Isso faz com que a tinta não seque e não vaze e se distribua igualmente entre as pontas, sobretudo quando as pontas têm cores diferentes, porque evita que uma cor vaze para o outro lado e vice-versa. Eu espero muito ter ajudado vocês. Comentem aqui embaixo como vocês guardam as canetas, o que vocês acertaram, o que vocês erraram, se vocês gostam mesmo desse tipo de vídeo, e me deem ideias de outros conteúdos nesse sentido que eu possa fazer. Não esqueçam de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e também de ativar as notificações. Um beijo e até a próxima!